Senhoras e senhores, o novo Banco de Desenvolvimento iniciou suas operações em julho de 2015, após a assinatura do acordo do NDB em 2014 em Fortaleza, no Brasil. Após 10 anos, estamos muito honrados em celebrar a 10ª reunião anual do Conselho de Governadores do NDB, aqui, novamente, no Brasil. Tenho agora a honra de convidar a presidenta do novo Banco de Desenvolvimento, senhora Dilma Rousseff, para proferir o seu discurso. Muito bom dia. Excelentíssimo senhor presidente da República Federativa do Brasil, senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Excelências, membros do Conselho de Governadores do novo Banco de Desenvolvimento, ministros das Finanças dos países membros, integrantes do Conselho de Diretores do novo Banco de Desenvolvimento, prefeito Eduardo Paes, excelentíssimos senhores ministros e distintos convidados, senhoras e senhores. Há 10 anos, os líderes dos países dos BRICS lançaram as bases para um novo tipo de banco multilateral de desenvolvimento, que fosse pautado em cooperação, igualdade e respeito mútuo, em oposição a abordagens e condicionalidades impostas de cima para baixo. A criação do novo Banco de Desenvolvimento, mais do que um simples marco institucional, foi algo maior, uma declaração política de intenções e de práticas. A declaração de que os países BRICS e o Sul Global deixaria de ser apenas um receptor passivo de modelos de crescimento a eles impostos, para tornar-se um ativo arquiteto de seu próprio futuro. Desde a sua criação, o NDB foi construído sobre uma clara premissa, a de que os países do Sul Global, os países membros dos BRICS, têm o direito, bem como a capacidade de definir seus próprios caminhos de desenvolvimento. Que a infraestrutura, a modernização industrial e tecnológica e a sustentabilidade deveriam ser financiadas, não por meio da imposição de modelos uniformes, mas sim impulsionando a justiça social, promovendo a soberania e o crescimento sustentável. O NDB nasce assim como uma alternativa, mas, acima de tudo, como uma afirmação de um princípio, de que o desenvolvimento deve ser sustentável, inclusivo, justo, resiliente e soberano. Comemoramos, portanto, a primeira década do banco não só com orgulho, mas também com um senso renovado de propósito. O mundo de hoje não é o mesmo de 2015. Ele está mais fragmentado, mais desigual e mais exposto a crises sobrepostas. Crises climática, econômica, geopolítica. O multilateralismo está sob pressão. Testemunhamos um recuo na cooperação e o ressurgimento do unilateralismo. O ressurgimento. Tarifas, sanções e restrições financeiras estão sendo usadas como ferramentas de subordinação política. As cadeias produtivas globais estão sendo reestruturadas, não apenas pela busca de mais eficiência, mas sim por interesses geopolíticos. E o sistema financeiro internacional continua profundamente assimétrico, colocando os fardos mais pesados sobre aqueles com menos recursos. Tal cenário exige não mais e não menos cooperação. Mais e não menos cooperação. E exige instituições que reflitam as realidades e as aspirações do mundo de hoje. Não somente do mundo de 8 décadas atrás, mas do mundo agora que coloca grandes desafios diante de nós. É por isso que o novo Banco de Desenvolvimento é importante. É por isso que nossa missão continua não apenas relevante, mas essencial. Demonstramos nos últimos 10 anos que é possível construir uma instituição confiável, eficiente e adaptável, que produz resultados reais e, ao mesmo tempo, defende os valores da solidariedade, da equidade e da soberania. Não temos o objetivo de substituir
quem quer que seja. Porém, buscamos provar que há mais de uma maneira de promover o desenvolvimento. E os países emergentes e em desenvolvimento merecem instituições que compreendam seus desafios, respeitem suas escolhas e apoiem suas ambições. A estrutura de governança única do banco, baseada na igualdade entre os membros, é uma prova dessa crença. Nenhum país domina, nenhuma voz é silenciada. Operamos com base no princípio de que a parceria deve ser horizontal e que o desenvolvimento é mais eficaz quando está ancorado nas prioridades nacionais e pertence àqueles a quem se destina. A próxima década será decisiva, não apenas para o MDB, mas para todos os países BRICS e para o Sul Global. Devemos enfrentar a emergência climática com determinação e solidariedade. O financiamento climático, mais do que uma mera promessa, deve ser um mecanismo concreto em prol da adaptação, transição energética e resiliência, principalmente nos países mais afetados por eventos climáticos extremos. O NDB precisa estar na vanguarda desse esforço, ampliando os investimentos em infraestrutura verde, energia limpa, transição energética e tecnologias inteligentes para o clima. Também devemos abraçar a revolução digital, não de maneira passiva, mas sim ativa e estratégica. Conectividade, inteligência artificial e dados estão mudando a nova economia. Entretanto, sem uma política de inclusão, só aprofundaremos a exclusão, e aí a exclusão digital. Devemos garantir que a transformação digital se torne uma ferramenta de empoderamento, não de marginalização, que aumente a produtividade, promova a inovação e amplie o acesso à educação, à saúde e aos serviços públicos. E, ao mesmo tempo, devemos permanecer comprometidos com a infraestrutura física e social. Estradas, portos, sistemas de água, moradia, transporte público e saúde continuam sendo essenciais para a construção de sociedades inclusivas e resilientes. Não há desenvolvimento sustentável sem essas bases sólidas. Para enfrentar esses desafios é preciso inovar. Devemos fortalecer o financiamento em moeda local, explorar swaps bilaterais, ajudar nossos países membros a reduzir a exposição à volatilidade externa e aprofundar os mercados de capitais domésticos. Devemos expandir nossa área e nossa rede de parcerias, com bancos nacionais de desenvolvimento que são tão importantes, com outros bancos multilaterais, fazer cofinanciamento, e com o setor privado e a academia, além de trabalharmos de forma bastante respeitosa e soberana com os países membros, os governos dos países membros. Precisamos tornar o conhecimento, a tecnologia e as ferramentas financeiras acessíveis aos nossos países membros, especialmente aqueles com capacidade institucional limitada. E, acima de tudo, precisamos continuar sendo uma plataforma de confiança. E em um mercado e um mundo marcado por confrontos e desconfiança, o NDB deve se posicionar como um espaço de diálogo, cooperação e objetivos comuns. Nossa força reside não apenas no tamanho do nosso balanço patrimonial, mas, acima de tudo, na legitimidade de nossa missão e na união dos nossos países membros. Vou ser clara, nós estamos apenas começando. Em nossa primeira década, o NDB lançou as bases. Na próxima década, devemos consolidar nosso papel de liderança para o desenvolvimento equitativo, sustentável e autônomo em um mundo multipolar. O que significa desenvolver ainda mais uma instituição que não seja apenas financeiramente sólida, mas que também seja politicamente relevante e transformadora. Que essa seja a década de ouro da instituição, uma década em que atuemos com ousadia, pensemos a longo prazo e permaneçamos fiéis ao espírito que deu origem a esta instituição. Juntos, com visão, coragem e determinação, continuaremos a construir um futuro melhor para os nossos países, os nossos povos e as gerações futuras. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora presidenta, por ser um inspirador discurso. A República Federativa do Brasil é o país anfitrião deste importante evento e é com grande honra que convidamos agora o presidente da República Federativa do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, para o seu pronunciamento. Eu confesso a vocês que eu estou um pouco nervoso. Eu nunca falei diante de tanta gente de banco de uma só vez. Como o novo Banco de Desenvolvimento é uma coisa nova, possivelmente a gente possa dizer alguma coisa nova sobre o que acontece no mundo de hoje. Eu queria começar cumprimentando a minha querida companheira, ex-presidente do Brasil e atual presidente do novo Banco de Desenvolvimento, a nossa querida companheira Dilma Rousseff. Quero cumprimentar o companheiro Fernando Haddad, ministro da Fazenda e governador do novo Banco de Desenvolvimento pelo Brasil. Quero cumprimentar o Anton Siluanov, ministro das Finanças e governador pela Federação Russa. A Nirmala Sitharaman, ministra das Finanças e governadora pela República da Índia. O Lan Fuan, ministro de Finanças e governador da República Popular da China. David Massondo, vice-ministro de Finanças e governador suplente pela República da África do Sul. Shahriar Kader, secretário de Divisão das Relações Econômicas do Ministério de Finanças e governador suplente pela República Popular de Bangladesh. O Ali Sharaf, secretário assistente interino do setor de Relações Financeiras Internacionais do Ministério das Finanças e governador suplente pelos Emirados Árabes, e o Ater Hanoura, diretor da Unidade Central de Parceria Público-Privada do Ministério das Finanças do Egito. Quero cumprimentar os ministros brasileiros aqui presentes: Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores; Silvio Costa Filho, ministro de Portos e Aeroportos; Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia; Esther Dweck, ministra da Gestão e Inovação; Márcio Macedo, da Secretaria-Geral da Presidência da República; Marco Antônio Amaro, do Gabinete de Segurança Institucional; o nosso companheiro Nelson Barbosa, diretor de Planejamento e Relações Institucionais do Banco de Desenvolvimento do Brasil. Quero cumprimentar os demais companheiros presentes, convidados e convidadas aqui presentes. É com grande satisfação que participo da abertura da 10ª reunião do novo Banco de Desenvolvimento, ao lado da minha querida companheira Dilma Rousseff. Quero saudar a recente entrada da Argélia como membro pleno do NB e o processo de adesão da Colômbia, do Uzbequistão e do Uruguai. Outros grandes países, como a Indonésia e a Turquia, vêm demonstrando interesse em se somar. Isso comprova o potencial do NB em atrair parceiros e como fórum de cooperação financeira multilateral inclusivo, eficaz e representativo. O NB nasceu aqui no Brasil, na Cúpula de Fortaleza de 2014. A decisão de criá-lo foi um marco na atuação conjunta dos países emergentes. É fruto do desejo compartilhado de superar o profundo déficit de financiamento para o desenvolvimento sustentável. A falta de reformas efetivas nas instituições financeiras tradicionais limita há décadas o volume e os tipos de crédito oferecido pelos bancos multilaterais. A Conferência de Sevilha, encerrada há poucos dias, deixou claro que os recursos para a implementação dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável ainda não estão disponíveis na velocidade e na quantidade necessárias. Em vez de aprofundar disparidades, o novo Banco de Desenvolvimento
assenta sua governança na igualdade de voz e voto. No lugar de oferecer programas que impõem condicionalidades, o NB financia projetos alinhados a prioridades nacionais. O fortalecimento do uso de moedas locais tornou-se sua característica marcante. Atualmente, 31% dos projetos do NB são realizados nas moedas dos países membros. A implementação do novo mecanismo de garantias multilaterais dos BRICS, resultado da presidência brasileira, terá impacto positivo na capacidade de mitigação de risco e mobilização de capital privado. Esse é um esforço essencial da institucionalidade financeira do banco e expande sua área de atuação. Hoje, o NB contribui de forma crescente na promoção de uma transição justa e soberana. Desde sua criação, mais de 120 projetos de investimento no valor de 40 bilhões de dólares foram aprovados para as áreas de energia limpa, eficiência energética, transporte, proteção ambiental, abastecimento de água e saneamento. No Brasil, os recursos do novo banco já financiaram mais de 20 projetos em diferentes setores e regiões do país, totalizando mais de 3 bilhões e meio de dólares. Sua rápida ação diante da catástrofe causada pelas enchentes no Rio Grande do Sul confirma a sua agilidade frente a situações de crise. O compromisso do NB de direcionar 40% de seus financiamentos para projetos em desenvolvimento sustentável está alinhado com a declaração sobre financiamento climático que adotaremos na cúpula dos BRICS. Essa é uma iniciativa que serve de estímulo e mobilização de recursos na reta final, que nos levará à COP30 em Belém, no coração da Amazônia. Diante da acelerada transição digital em curso, o NB vem destinando investimentos para a integração de novas tecnologias em setores como saúde, educação, transporte e infraestrutura. O Brasil espera que o banco financie estudo de viabilidade para um cabo submarino ligando os países dos BRICS, que contribuirá para a nossa soberania e aumento da velocidade na troca de dados. O NB foi parceiro de primeira hora da Aliança contra a Fome e a Pobreza, lançada pelo G20 no ano passado, e da Rede de Pesquisa de Tuberculose dos BRICS. Em um cenário global cada vez mais instável, marcado pelo ressurgimento do protecionismo e do unilateralismo, e impactado pela crise climática, o papel do NB na redução de nossas vulnerabilidades será crescente. Nosso banco é mais do que um grande banco para países emergentes. Ele é a comprovação de que uma arquitetura financeira reformada é viável e que um novo modelo de desenvolvimento mais justo é possível. Eu queria, meus amigos e minhas amigas, dizer que existe uma tarefa que possivelmente todos vocês tenham consciência de que é importante cumpri-la, que é a de criar novos mecanismos de financiamento, sobretudo para novas situações, como a questão da transição climática. Todo mundo sabe que desde 2009, na COP15 em Copenhague, foi decidido que os países ricos iriam, compensar a ajuda aos países pobres, doando 100 bilhões de dólares por ano para enfrentar a situação climática. Já estamos em 2025 e esse dinheiro até agora não apareceu. Aquilo que era 100 bilhões de dólares por ano, este ano já é necessário 1 trilhão e 600 bilhões de dólares para que a gente possa cumprir com os compromissos climáticos de não permitir que o planeta se aqueça a mais de 1,5 graus. Esse é um desafio de todo mundo e não há como fugir dele, porque não existe outro planeta habitável até agora
Tem gente tentando, tem gente gastando dinheiro, fazendo investimento para ver se tem outro planeta. Até agora não tem. Então, nós somos obrigados a começar a pensar um modelo de desenvolvimento que, primeiro, seja um modelo capaz da gente ter garantido a diminuição de emissão de efeito de gás estufa. Segundo, é preciso cuidar dos países que ainda têm floresta em pé. Não é possível que a gente queira que o Congo, que a Indonésia, que os 8 países da América do Sul que tem a Amazônia, cuide das suas florestas sem lembrar que embaixo de cada copa de árvore tem um pescador, tem um seringueiro, tem um extrativista, tem um indígena, que precisam de ajuda financeira, até para que a gente possa mantê-los como guardiã de proteção da floresta. Uma outra coisa que está desafiada, companheira Dilma, e aí o NB tem o papel preponderante, é na criação de novos formatos de financiamento. Ou seja, é preciso que a gente reeduque as instituições de Bretton Woods de que não é possível continuar no século XXI com a mudança que aconteceu na geopolítica, com a mudança que aconteceu na questão do clima, tratando a questão de financiamento do mesmo jeito. Ou seja, não é possível que o continente africano deva 900 bilhões de dólares e o pagamento de juros, muitas vezes, é muito maior do que qualquer dinheiro que eles tenham para fazer investimento. Ou nós discutiremos uma nova forma de financiamento para ajudar os países em via de desenvolvimento, e sobretudo os países mais pobres da África, da Ásia e da América Latina, ou esses países vão continuar pobres por mais um século, ou mais do que um século. Não é possível que um país como Haiti continue sendo um país semi-destruído, em que você não pode nem eleger um presidente da República, porque as gangues tomaram conta do país. E eu descobri, Dilma, esses dias, falei com o presidente Macron, é que o Haiti pagou pela sua independência. E se levar o que o Haiti pagou pela independência no dinheiro de hoje, eu falei para o Macron que era preciso devolver 28 bilhões de dólares para o Haiti. Porque não é possível que a gente não consiga, sabe, num mundo que tem trilhões e trilhões de dólares sobrevoando os oceanos, num mundo em que 3 ou 4 pessoas ganham mais do que o PIB de muito país desenvolvido, a gente não consiga resolver o problema de financiamento. Não é doação de dinheiro, não é doação de dinheiro, é empréstimo para que as pessoas possam ter uma chance de sair da miséria que estão, sabe, e dar um salto de qualidade. Não é possível a gente viver num mundo em que o ano passado se gastou 2 trilhões e 700 bilhões de armas e ainda tenha 733 milhões de pessoas passando fome. Eu sei que esse assunto não era para discutir aqui, mas se eu não discutir com as pessoas do dinheiro do mundo, eu vou discutir com quem? Eu vou discutir com quem não tem dinheiro? Então, está dado o recado. Eu acho que vocês podem e devem mostrar ao mundo que é possível criar um novo modelo de financiamento, sem condicionalidades. O modelo da austeridade certo em nenhum país do mundo. A chamada austeridade exigida pelas instituições financeiras levaram os países a ficar mais pobres. Porque toda vez que se fala de austeridade, o pobre fica mais pobre e o rico fica mais rico. É isso que acontece no mundo de hoje e é isso que nós temos que mudar. Lamentavelmente, eu quero terminar dizendo para vocês, eu tenho o prazer de possivelmente ser a pessoa mais idosa aqui nesse plenário. Eu vou completar 80 anos, dia 27 de outubro. E tenho o prazer de ter sido presidente em outro momento da história do Brasil. E eu queria dizer para vocês, o problema nosso não é nem econômico, o problema nosso é político. Porque há muito tempo eu não via o mundo carente de lideranças políticas como nós temos hoje.
Há muito tempo eu não via a nossa ONU tão insignificante como ela se apresenta hoje. Uma ONU que foi capaz de criar o Estado de Israel, não é capaz de criar o Estado palestino. Abbas não é capaz de fazer um acordo de paz para que o genocídio do exército israelense continue matando mulheres e crianças inocentes em Gaza. Ou seja, essas lideranças políticas é que têm que tomar a decisão sobre as questões econômicas. E é por isso que a discussão de vocês sobre a necessidade, sabe, de uma nova moeda de comércio é extremamente importante. É complicado, eu sei. Tem problemas políticos, eu sei. Mas se a gente não encontrar uma nova fórmula, a gente vai terminar o século XXI igual a gente começou o século XX. E isso não será benéfico para a humanidade. Portanto, companheira Dilma Rousseff, pesa sobre os seus ombros a tarefa de, como presidenta do ONB, tentar contribuir com os outros bancos, o Banco Africano, o Banco da ASEAN, o Banco Asiático, ou seja, criar uma nova forma para a gente apontar ao mundo de que um outro mundo é possível, uma outra realidade de vida é possível, uma outra política de financiamento é possível. Porque, senão, a gente vai fazer com que a democracia seja destruída, desacreditada. O multilateralismo chega ao seu pior momento desde que ele foi criado, depois da Segunda Guerra Mundial. E o que nós percebemos é que fora do multilateralismo e fora da democracia, a gente não tem saída. Portanto, boa sorte a vocês. Que Deus ilumine a cabeça de cada um de vocês. Eu sei que daqui não vai sair o dinheiro, mas que saiam as decisões importantes para que a gente tenha um novo jeito de financiamento do desenvolvimento sustentável. Um abraço e bom encontro para vocês. Agradecemos a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no evento do novo Banco de Desenvolvimento. Solicitamos a todos que permaneçam em seus lugares até a saída do presidente da República.